Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Crom, pertencente à ECL Web Radio. Esse é o primeiro programa de Os Iluminados, onde discussões proativas levam a infinitas possibilidades. Boa noite, meu querido Antônio Farjani, você está por aí? Boa noite, Maria. Feliz por começar esse novo trabalho juntos. Vamos lá. Nossa, é um prazer estar com você e estar com todo mundo aqui ouvindo a gente e estender os nossos pensamentos, as nossas respostas e ou entendimentos, né, daquilo que somos e quem sabe nós poderíamos ser. Esses programas, eles foram pensados em um formato de simpósios sobre história, mitologia, filosofia e ciências, sobre a ótica de dois livres pensadores em busca de novas maneiras de pensar a vida, o mundo e a nós mesmos. E você sabe o que é simpósio, Maria? O que a palavra quer dizer? E é bom você explicar direitinho o que é. Pois é, simpósio é uma palavra grega que significa simplesmente beber juntos. O banquete de Platão, né, um dos trabalhos mais famosos do Platão, justamente a tradução banquete é imprecisa, porque o nome original seria simpósio, se refere a um momento em que os filósofos bebiam juntos, conversavam entre si e com as héteras, né, que eram as suas companheiras, né, as suas concubinas, e que das quais a mais famosa era Aspásia, né, que foi a Aspásia da era áurea de Atenas, e todos produziam conhecimento, né? Então, o simpósio é o momento da gente bebe junto, é uma espécie de uma comunhão, né? Que tal? Fantástico. Então, vamos brindar, né? A nosso simpósio? Claro. Claro, ficou um brinde parecido com sino, mas tudo bem. Parecem mais um sino, porque eles estão vazios, né, pessoal? A gente não bebe aqui, então... A gente não bebe porque não precisa, né, Maria? Vamos lá. Eu já tenho álcool naturalmente no meu sangue, como eu costumo dizer. Já sou alegre por natureza, né? Então, eu sou Maria Pereda, química e PhD em farmacologia pela Unicamp, atualmente dedicado ao caminho de levar informação, esclarecimento e diversão através da série de livros O Sol Negro, sendo o primeiro livro, O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, e o segundo livro, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E eu sou Antônio Farjani, psicanalista, né, trabalho com consultório, e um pesquisador desde menino, assim, apaixonado da religião e mitologia comparados. E atualmente eu tenho divulgado a astroteologia no Brasil, que é um enfoque totalmente novo, através dos meus mais recentes trabalhos. Mais adiante eu vou falar um pouquinho dos meus livros também. E a gente se considera, assim, pessoas comuns em contemplação das múltiplas faces da realidade objetiva e subjetiva, daquilo que é aparente e daquilo que está oculto. A missão de todo filósofo, afinal de contas, é de buscar a verdade. Portanto, quem busca a verdade não a tem, que é o nosso caso, estamos à procura dela. Exatamente, minha amiga. É a nossa ignorância que nos impulsiona, né? Ela que é o motor dessa busca que nós vamos fazer junto com as pessoas agora que vão nos ouvir. Como o dia disse o André Gide, crê naqueles que buscam a verdade, suspeita daqueles que a encontraram. Eu prefiro realmente buscá-la do que tê-la. Vamos lá? Sim, a gente fica sempre impulsionado no caminho da verdade, da mudança constante, né? Então, o que nós vamos abordar no programa de hoje? O tema de hoje é a teia do destino, o fatalismo grego, a mitologia nórdica, correlacionada com universos paralelos e a visão da física quântica e do esoterismo também. Caramba, Maria, ficou parecido com o título de prova do Enem, viu? Mas tá bonito. Eu teria medo de fazer a prova do Enem com esse nome. Não dá provinha que a gente não vai conseguir repetir isso do mesmo jeito, entendeu? É verdade. A gente conversa sai de uma forma. Como o tema é o verde, né, que é o destino, eu acho que não é à toa que tudo isso se juntou hoje para que você, Farjani, fale do destino pra gente. E eu depois vou te ajudando com a minha visão diferente, mas complementar. Vai lá, começa você aí. Ok, Maria. Vamos primeiro começar por uma abordagem que é o que eu mais amo, uma abordagem mitológica, né? E eu vou falar para vocês que estão nos ouvindo da abordagem mitológica desde a mitologia germânica, a grega e a romana. Por quê? Porque o destino, originalmente, sempre tem a ver com as deusas.
o destino, lidar com o destino é uma tarefa eminentemente da mãe. Eu estou falando aqui mãe com M maiúsculo. Todos os oráculos da antiguidade eram presididos por deusas quitônicas. Aí, se você me disser assim, mas não existia o oráculo de Apolo em Delfos, né? Não existiam os oráculos de Dioniso, de Hélios? Pois é, eles foram todos apropriados posteriormente pelo patriarcado. Mas a missão de prever, de predizer, de profetizar sempre foi feminina. Então, por isso que falar do destino é falar das deusas. E não das deusas mais, mais a nosso alcance, né? Daquelas deusas que mal falam, aquelas deusas cósmicas. Tá? Fantástico. Então, do ponto de vista da mitologia germânica, elas se chamavam Nornes. Elas podiam ser divididas em 13, podiam ser divididas em 3. Nós vamos pegar aqui em 3 para facilitar, né, a abordagem, porque, na verdade, a deusa é uma só, é a mãe. Mas, ao dividi-la, nós estamos fazendo simplesmente difrações dessa única imagem materna. Então, hoje nós vamos, na nossa brincadeira aqui, falar da divisão trina da deusa. Adoro o número 3. Vai, filho. Elas eram conhecidas como as irmãs Vird, né? As velhas fiandeiras e as senhoras do destino. Tá? Elas se chamavam Urd, aí não sei se Verdandi ou Verdandi, o que você acha, Maria? Não sei a pronúncia correta. Segue a que você achar melhor, porque só um alemão para falar isso direito. Então, é verdade, como nós estamos sem nenhum alemão aqui... Não tem, então... Não tem, né? Elas se chamavam Urd, Verdandi e Skuld. São 3 irmãs que tecem o destino dos homens em seus teares. Presta atenção nesse verbo tecer, porque ele vai dizer tudo. Ele vai ser a palavra-chave para a gente falar da simbologia mitológica e para falar da física e das ciências afins. Essas deusas, elas habitam a árvore chamada Yggdrasil e vivem junto a um lago. Esse lago é mágico, claro, né? Todas as manhãs elas fazem chover o hidromel, uma substância mágica, que depois a gente pode falar em outro momento, sobre as raízes dessa árvore para que elas permaneçam as folhas verdes. Além de fiar e tecer o verde, elas também tinham de que regar e colocar argila branca nas raízes de Yggdrasil para evitar que o tempo as desgastasse. Aí eu sei que a minha amiga Maria, que é física, né, já ia falar assim, por causa para evitar entropia, né? Exatamente. É um antídoto contra a entropia. Tá? Ela congelada. Porque a partir do momento que o universo é criado, na sua nova versão, porque ele é recriado a todo momento, né, a entropia começa a agir. Por isso que a mitologia germânica mostra aquela serpente roendo as raízes da árvore. É só a entropia começando a agir a partir do momento que alguma coisa é criada. Né? Voltando às Nornes, elas são representadas por uma virgem, uma mãe e uma anciã, que é uma trindade que também representa criação, conservação e destruição. Essa tríada existia no Egito, existia na Babilônia, existia na Índia. Tá? Esse conceito criação, conservação e destruição é o conceito inicial da trindade. Né? A trindade foi concebida pelas religiões pré-cristãs e depois aproveitada pelo cristianismo por causa do contato em Alexandria. Muito bem. A primeira é Urd, que a gente falou, né? Ela significa mais ou menos algo assim, aquilo que se tornou. Ela é uma anciã e olha sempre para trás, por sobre os ombros. Foi também chamada de Urd, Erta, Earth. Olha que bonito de onde vem o nome da terra, né? Aliás, não sei se você já reparou, Maria, quando uma palavra é muito mágica, ela é feita em anagramas, né? Assim como Hélios, por exemplo, é um anagrama de soleil, que é o sol em francês. Earth também é um anagrama de terra, né? A terra está diretamente ligada a essa deusa. E essa deusa, pode me interromper, tá, Maria? Me interrompe mesmo. Eu falei sozinha aqui. Eu pensei da terra sendo tecida, né? Pois é, a terra sendo construída. Sim. E esse nome dela, Earth, né?
vem de urd. É É a mesma raiz. espanhol, urdir, la roupa. É bem em espanhol se usa a palavra urdir, né? Sim, nós vamos falar. Em português também tem, que está em desuso, né? Urdir é tecer, né? Mas vamos lá. A verdade, aquilo que está sendo, né, ela significa. É uma jovem olhando sempre para o agora. Ela controla o presente, ou seja, a força que nos conduz segundo as escolhas do passado, o resultado das nossas ações ou de nossas omissões. Parece que tem mais a ver com o karma, né, que é o nome hindu para isso. Sim. É um pouco fatalista, mas sim. Não, o karma é articulável, a gente vai ver isso. Sem dúvida. Principalmente na linguagem da física. Não é só da física, não. Você vai ficar admirado com o que a mitologia tem para dizer. Skuld, aquilo que poderá vir a ser, é a mais jovem e representa o futuro de acordo com as ações tomadas no presente. Skuld também pode ser entendida como débito, culpa, conforme a raiz alemã skul, que é dever. É considerada a patrona dos seres da natureza. Ela usa um capuz e porta um pergaminho enrolado ao regaço que contém os segredos do porvir. Se vocês observarem, vocês vão ver que tanto no tarô, a sacerdotisa do tarô, como muitas representações de Maria, mãe de Jesus, envolve estar segurando um rolinho. Esse rolinho vem daí e vem do Egito, tá? É esse rolinho que contém certas verdades, mas que nunca pode ser aberto. O nome de Skuld, que é a Norne da Morte, era uma variante de Skadi, uma deusa-mãe destruidora que deu seu nome a um país, sabe? A um país, quer dizer, uma região, né? Que é a Escandinávia. A Escandinávia é a região de Skadi, uma das deusas destruidoras. Olha que bonito, né? Esses nomes dos países normalmente são mágicos, eles preservam assim tradições muito antigas. Tá? O símbolo delas principal pode ser a roda ou uma roca em movimento. Você sabe que é uma roca, né, Maria? Aquela coisa que se gira para afiar, né? Detalhe, elas eram autoridade máxima. Elas não aceitavam palpite de Deus nenhum, não. Elas eram frequentemente procuradas pelos Aesir, né, que são os deuses do panteão nórdico, e eram mais velhas do que o mais velho Pai Celestial. E tinham poder sobre todos os deuses. Isso é uma coisa que vocês vão encontrar em todas as religiões. Pasmem, até no judeu-cristianismo. É que isso está soterrado por toneladas de entulho. Ou seja, elas mandavam no Thor e no Odin, certo? Sim, a primeira forma da divindade é sempre feminina. As religiões patriarcais não gostam de falar nisso e botaram entulho para valer em cima disso. Que a deusa te abençoe. Oi? Que a deusa te abençoe por falar disso, ela gostou. Sim, mas é verdade, né? Tanto o cristianismo começou muito inspirado em Ísis, como antigamente a religião judaica era lunar, era francamente lunar. Isso depois que o patriarcado vai tomando conta, ele vai se apossando das funções da deusa, e uma delas é a de profetizar. Essa história de profeta homem é improvisação, tá? É um falsete. É uma falseta, quer dizer, né? Porque as profetisas mesmo são as deusas. Não se sabe exatamente de onde elas vieram, porque elas vêm junto com a criação. Elas são tão velhas quanto o universo. Assim como a própria Audhumbla, a vaca primordial, né? Esse simbolismo da vaca primordial existe no Egito também. Só se sabe que elas surgiram em determinado momento do nada, vamos dizer assim. Não é bem isso, mas vamos deixar barato aqui. Para mim, isso aí é uma maneira de dizer que elas eram eternas, tá? As Nornes, mais um detalhe, elas eram equivalentes às mórrigas dos celtas, às moiras dos gregos e às parcas dos romanos. E aí tem um detalhe interessante ligado ao cristianismo, Maria. A deusa tríplice, ela era condenada com veemência pelos padres, eles ficavam enlouquecidos no culto, né? Durante as missas, eles dedicavam um bom tempo a falar mal das deusas e das mães, e das bruxas, e era tudo um perigo muito grande, né? E no século XII, o bispo de Exeter, ele repreendeu seu povo pelo costume de convidar as 3 irmãs em casa após o nascimento para lançar um bom destino para o recém-nascido, e fazendo oferendas a elas, né, em uma mesa preparada com 3 facas para o serviço das fadas. Olha que detalhe interessante. Eu vou contar mais um segredo sobre isso, que é que
a tarefa delas, em algumas culturas antigas, era de recolher o cordão umbilical da criança e, através dele, fazer profecias. Tá? Então, se o padre fez esse sermão no século XII, que ficou registrado pela paróquia, é sinal que no século XII ainda existia, ano 1100 e pouco, ainda existia o costume de dedicar as crianças às três deusas. Isso é um dado interessante, né? Que o padre, ao falar mal disso, ele sem querer eterniza que havia esse costume até essa época. No entanto, não adiantou, sabe, o sermão dele, porque as fadas madrinhas, ou Weird Sisters, continuaram a ser convidadas por muito tempo para visitar os recém-nascidos. 4 séculos mais tarde, olha só, 4 séculos mais tarde, na Inglaterra governada pelos Tudor, ainda se orava para que elas aparecessem no berço de um recém-nascido para definir o que haveria de acontecer com ele. Isso é a fada madrinha. Exatamente. Estamos falando do ano 1500. Ainda existia esse costume. Aí, a impossibilidade da igreja de vencer esse mito da deusa tríplice, porque eles odiavam a deusa, né? Sempre odiaram, né? Resultou em sincretismo, como as 3 Marias ou as 3 Bridgets, né? Que era, a gente fala mais 3 Brigittes, que foram convertidas em 3 santas. Tá? Foi o jeito, né? Já que se você não pode ir com eles, você se une a eles. Então transforma essas 3 deusas em 3 santas. Tá? De ponte, talvez. Exatamente. Tem um exemplo bonito disso, pode contar? Será que dá tempo? Acho que dá, eu vou arriscar. Diga. A deusa Deméter, ela era conhecida na Grécia como a mãe de Perséfone, cuja filha foi raptada por Hades, né, ou Plutão, e foi levada aos infernos, né? A igreja tentou combater esse mito de tudo quanto era maneira na região ali de Eleusis. Quando ela viu que não conseguiu, eles reinventaram a história de Deméter e a transformaram numa santa chamada Santa Demétera, cuja filha foi raptada pelos turcos durante a guerra. Tá? Isso é muito interessante. Já que não dá para negar o mito, transforma ele num fato histórico, né? Muda-se os nomes, virou uma santa e Santa Deméter é venerada lá e está tudo resolvido. Tá? Muito bem. Sobre essas 3 fadas, ainda vou falar de uma coisa mais profana. Quem que não se lembra dessas 3 fadas do conto da Bela Adormecida, né? Então, é isso que eu falei, exatamente. As 3 de cores diferentes para lembrar um rainbow, né? Ou lembrar a ponte Bifrost, que é a ponte que conecta, ou a Antacarana, é a ponte que conecta outras dimensões. Então, pois é, os contos de fadas, eles preservaram certas mensagens místicas, e uma delas foi essa bela adormecida que cai ao furar o dedo no fuso de uma roca, né, identifica essas 3 fadas que aparecem no nascimento dela como as 3 Nornes. Tá? As 3 Nornes só vão se tornar negativas na visão do patriarcado. Elas não são negativas, não eram. Mas depois elas foram transformadas em bruxas, né, que deveriam ser evitadas, desconjuradas com 1500 orações, né? E o exemplo disso foi o que aconteceu no judaísmo com a Lilith, né? A Lilith foi demonizada. Ela, sem dúvida, era uma antiga deusa da fertilidade, tá? Mas depois eles transformaram-na num demônio que visitava os berços para matar as criancinhas. Conversa para boi dormir, né? Mas tudo bem. Agora, na mitologia grega, elas se chamavam moiras, e essa palavra é linda, isso que eu vou explicar aqui, né? A mitologia grega tinha várias trindades, né? Eles tinham as 3 horas, as 3 greias, as 3 górganas, as 3 eríneas, que são as fúrias, que vingaram o crime de Édipo, né? E bem como as moiras, que eram tríplices também. Quase sempre elas são apresentadas como tecelãs também. Permanece aí a coisa do tecido, que depois nós vamos ver o que é. Sim. Na literatura anglo-saxônica, o destino é sempre referido como um tecido. A própria origem mágica da palavra latina destino designa uma coisa que é tecida ou fixada com cabos e fios. Quer dizer, esses cabos e fios são ao mesmo tempo o tecido da vida, o tecido da matéria orgânica, né? O tecido do destino e também os cabos com os quais os deuses nos comandam. Tá?
A primeira delas se chamava cloto, era uma que fiava o fio. A segunda era a láquesis, que media. E a terceira, a átropos, que cortava os fios, quer dizer, significava que o sujeito morria, né? Agora, assim como as Nornes, as moiras estavam acima dos deuses. Não tinha ninguém que mandasse nela. O próprio Zeus não podia com elas. Ele tinha que driblar elas, mas não podia ir contra elas. E aí tem um detalhe interessante. Sabe qual é o significado da palavra moira? O significado não, já assim, tipo, o que está encoberto por essa palavra é destino, mas só que o destino num sentido muito especial. A parte que te cabe. Moira e virt são traduções de um mesmo significado com uma variação de aplicação em regiões diferentes. E o detalhe interessante é o seguinte: quando você fala em destino como parte que te cabe, você já está dizendo que o destino é sempre coletivo. A nossa vida não é um fio, ela é o fio de uma rede. Então, a nossa moira, no sentido do nosso destino, é a parte que nos cabe de um destino coletivo de prosseguir o trabalho da criação feito pelo Demiurgo no início dos tempos. É a coisa mais linda que tem. E nos restitui essa noção do coletivo que foi eliminada pelas religiões novas, tá? Como eu disse, elas estavam acima dos deuses, né? E aqui tem o exemplo delas. Em Roma, elas eram conhecidas como parcas, né? E os seus nomes eram, assim, sintomaticamente, né? Nona, décima e morta, né? A última já dizia tudo, né? A nona, o nome vinha por causa da gravidez da mulher, que é de 9 luas, não exatamente 9 meses, mas 9 luas. E, portanto, nona tecia o fio da vida no útero materno, até a nona lua. Na 10ª lua, se dava o nascimento da criança, o corte do cordão umbilical e começava o início da vida terrena da criança. Tá? Então, por isso, a segunda parca se chamava 10ª. E a morta estava autoexplicável, né? Ela determinava o fim da vida das pessoas, né? Agora, o interessante é que isso se fixou no italiano de maneira que a avó é chamada nona. Você parou para pensar nisso? Por que uma avó é chamada nona, né? Parece uma alusão a essa divindade antiga. Ao mesmo tempo que o 9 é o início e o fim, né? São os números mágicos dos nórdicos. Exatamente. Então, chamar uma avó de nona é tudo de bom, né? Você está se referindo a uma deusa muito antiga e ajudando a permanecê-la viva no nosso pensamento. Se você pensar bem para falar em Asgard, você tem 9 mundos, né? Na árvore da Yggdrasil. Então, a totalidade está no 9. Então, a nona representa a totalidade da família, porque ela é a integração daquela família, né? Ela é a história da família. E aliás, não custa lembrar, é uma propriedade única do 9, né? Que o 9 é o único número que, ao ser multiplicado por qualquer número, ele continua dando 9 na soma dos seus algarismos. Então, por isso, ele dá uma ideia de eternidade de renascimento, né? 9 vezes 2, 18, 1 mais 8, 9, 2 mais 7, 9, e assim vai, 3 mais 6, 9. É um número mágico, sem dúvida nenhuma. Então, nenhum melhor número do que esse número 9 para representar o renascimento e a ressurreição. Que a física considera 9 dimensões de realidade, surgindo agora a discussão da 10ª, mas oficialmente são 9 dimensões de realidade e bate com os 9 mundos, né, da Yggdrasil, onde Asgard é o ponto mais alto. Ou seja, o 9 não é um número à toa, é um número que começa e termina, é um número de uma totalidade. Perfeito. Agora aqui, vamos aproveitar o ensejo, né? Como nós apresentamos as Nornes, as Moiras e as Parcas, que são todo mundo a mesma turminha, eu gostaria que você fizesse, então, a abordagem científica e esotérica desse tema, para depois nós voltarmos à simbologia oculta por trás dessas antiquíssimas divindades femininas, ok? Vamos fazer uma incursão pela física com a nossa PhD disponível. Tem algum PhD aqui no recinto? Por favor, se identifique. Você precisa de PhD para isso? É só uma analogia básica, que é a questão do próprio Virt, né? WYRD, que é o termo anglo-saxão da runa do destino, que eu gosto muito dela, diga-se passagem, ela gera uma briga aqui no mundo dos
tradicionalistas. Os tradicionalistas consideram 24 runas. A Virde, para mim, é fundamental ali no Furtak, que é as runas como um todo. E você tem ela como a 25ª. Só que se você olhar bem, eles emparelham 5 por 5, são 5 vezes 5, 25. Sem a Virde, falta alguma coisa. E ela dá um movimento, uma chance, quando você falou de destino, ela dá a chance de uma nova realidade. Sem a Virde presente no jogo de runas, eu não consigo ver como é que você consegue sair daquilo que tradicionalmente se chama no tempo, digamos, nórdico, no conceito da mitologia e conhecimento nórdico, o tempo dividido na forma de 2 tempos, aquilo que é e aquilo que está se tornando. Ou seja, tudo está em momento presente. Na física se diz que só existe o agora. Passado, presente e futuro são meras ilusões. Então, nós não temos passado, presente, porque todas as realidades são paralelas. Nós temos frames, filmes de realidades, e todas elas são paralelas. Nós não temos passado, presente e futuro. Existe só agora. Então, se você olha para o alfabeto Furtak e olha para as runas e fica olhando sem a Virde, que é a runa que dá um movimento maior para aquilo que está se tornando e para aquilo que pode ser novidade, a gente entende que ela dá um movimento para uma nova realidade paralela. Por isso que a gente fala em inglês, this is weird, isso é esquisito, que é quando surge alguma coisa que você não esperava e parece que vem do além, né? Ela vem de uma nova realidade que não estava nessa, mas você passa para uma outra realidade onde essa runa Virde fez você enxergar uma nova potencialidade. Eu gosto muito dela como essa alternativa de realidade que ela te dimensiona no alfabeto Furtak e no jogo das runas, né? Que fantástico, né? Olha, eu não entendo nada de runa, mas eu vou te falar uma coisa. Sabe o que ela me sugere, essa 25ª? Ela me sugere aquilo que o hindu chama de o aro da roda. Por isso que ela não existe modo de dizer, né? Ela fica oculta. Porque o centro da roda é um espaço vazio, e no entanto a roda gira em torno dele, desse centro que você não pode pegar. Perfeito, a runa Virde, ela é uma runa branca, ela não tem cara, ela não tem desenho. Ela é a única que não tem desenho, porque esse destino cabe a você. Você passa por uma nova realidade, uma nova dimensão de espaço e tempo, uma nova coisa que se precipita na sua frente. Você diz, this is weird, isso é estranho, quando surge na sua frente. Por causa que essa runa, ela expressa essa potencialidade. E como é que você expressa essa potencialidade? O destino, ele é uma criação daquilo que você é, da frequência que você é, da sua vibração. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você sabe, essa expressão entra em ressonância com um outro universo, onde aquela ressonância se expressa em alguma maneira, com alguma outra história, e você emparelha num espelhamento. Você se olha num espelho e neste momento onde você se espelha, essa runa adquire uma cara e ela se expressa com uma nova frequência, ela tem uma nova letra e aí você passa para lá. Então é assim, essas realidades paralelas que a nossa frequência e ressonância nos permite passar e ver novas dimensões, novas potencialidades de evento, são bem representadas por essa runa branca, porque a vida nos dá cartas brancas, runas brancas. Somos nós que vamos expressar isso. E aí, o que a gente começa a criar nesse espelhamento? Né? Nós começamos a espelhar e começamos a criar bolhas de realidade. Começamos a criar potencialidades de eventos. E cada vez que o pensamento, o sentimento e principalmente o saber, que o saber é o que está acima de qualquer coisa, o saber está acima de pensar, que está acima de sentir. O pessoal pensa que sentir é tudo. Na verdade, não. Então, você tem a frequência mais alta que gera uma grande mudança na sua vida é o saber.
porque o saber controla o pensar e controla o sentir. E desde esse ponto de vista que você está falando, acho que vale a pena acrescentar o seguinte, que esse saber não é o saber com a cabeça que a gente está acostumado a falar hoje, que isso veio do Descartes, né? É um saber com o coração, é enxergar com os olhos da alma. Não é esse saber da decoreba da escola que a gente aprende, não. É um outro saber. Poeticamente, como linkado ao lado filosófico, né? E eu coloco de uma outra forma, mas é a mesma coisa, que o saber vem de uma consciência que está fora deste corpo. O saber é a mente consciente que não está nesse corpo. O nosso cérebro, ele é um receptor. Então, Perfeito. o que tem aqui é um receptor, ele é uma antena. Ele recebe. Quanto melhor está calibrada essa antena, mais ele entra em ressonância. Então, no passado, vamos falar uma coisa bem maluca, houveram seres que tinham um cérebro maior. Esse cérebro maior, alguns chamam isso de cabeças alongadas, aqueles elongate skulls, né? Essas cabeças alongadas que estão se encontrando tanto no Peru, no mundo inteiro, tem na Rússia, eles têm crânios, tinham crânios, a caixa craniana 40%, 50% maior, ter a teoria dos mirrors, dos espelhos, dos russos, e o Kozyrev, que é um dos grandes estudantes a respeito disso, grande cientista, mostra que essa cabeça grande, esse crânio grande, ressona maiores frequências. Então, a cabeça, ela se torna um espelho interno. A teoria se chama espelhos de Kozyrev. E esses espelhos internos fazem com que seja possível acessar novas dimensões de realidade acima. E não é à toa que os papas, né, a igreja adotou aquela mitra na cabeça, aquela coroa, aquele chapéu, né, grande, alto, que incluso era usado pelos antigos egípcios como um sinal de realeza, porque isso gerava o paralelo da ressonância da caixa craniana e entrada em níveis de dimensões mais altas de consciência, onde eu podia ver novas potencialidades e realidades e ancorar uma nova realidade na Terra, né? Então, Fantástico isso. Você sabe que você até me inspirou a falar uma coisa da sabedoria antiga que a gente não pode perder, que é o seguinte. Sabe qual é a diferença da sabedoria profana e da sabedoria, vamos dizer assim, urânica, né? A sabedoria divina? É que a sabedoria profana é algo que a gente incorpora, a gente possui informações, possui coisas. E a sabedoria, de fato, né, que a sabedoria divina, é uma coisa que nos absorve. É o contrário do que é ensinado hoje, né? De que um sábio é alguém que possui muitos conhecimentos. Não. O verdadeiro sábio é aquele que se deixou possuir por um conhecimento anterior a ele. Maravilha! Deixa eu continuar com isso aí que você falou. Agora você me deu um gancho aqui que é maravilha. Assim, tudo existe. Todo conhecimento, toda informação, toda realidade, ela não é criada. Ela existe. O que ela é acessada pela mente terrena quando ela ressona na frequência onde aquela informação existe no The Field, no campo universal, na Akasha, mitologicamente não, mas esotericamente chamada de Akasha, ou o campo de Higgs, como dizem os físicos, que é aquele campo universal onde toda a informação já existe. Então, o que o ser humano está desenvolvendo agora é trazendo de volta uma capacidade de reconectar na mente que tudo sabe. E o que é essa mente que tudo sabe? É um campo de energia que hoje se chama até de energia escalar. Ela não tem tempo, ela não segue espaço, ela não é vetorial, ela não é hertziana. Ela é uma energia que está em tudo, portanto, ela não obedece passado, presente e futuro. Por isso que alguns estudos com os espelhos de Kozyrev, as pessoas recebem informação antes, ou seja, antes que a informação lhe seja dada, ela já recebeu. E quando eles mandam informação para ela, ela fala, eu já recebi essa informação, né? Mas como eu não te mandei ainda, né? Não, eu recebi, mas eu não te mandei ainda como você já recebeu. Não, é essa mesmo, mas eu já recebi como você recebeu, se eu não te mandei ainda. Então, ela é atemporal. Por isso que acessar tempo,
passado, presente e futuro, em estados mediúnicos, ele é obtido e é acessado pela energia escalar. E essa energia escalar não é vetorial. Vetorial é aqui na terceira dimensão de espaço, quarta de tempo, onde a energia ela obedece o estilo einsteiniano, né, que segue o fóton, segue a luz. E para Einstein, nada vira mais rápido do que a luz. Só que a luz é um fóton, né, baseado em fótons. Fótons são partículas. E quando você não tem partícula, o que você tem? Você tem outros tipos de energia. E a energia escalar é uma energia neutra, ela é uma energia não hertziana, não tem ciclos por segundo, e ela é atemporal e não se transforma em matéria. É interessante isso. E só para dar um pitaco de sabedoria clássica também, é por isso que o Platão dizia que aprender é recordar. Nós não podemos aprender nada novo. Aprender é recordar o que um dia soubemos quando fomos parte da chama divina única. Isso, porque a tua mente estava conectada na fonte, no campo. E Exatamente. naquele campo tudo existe, tudo é no aqui e agora. Por isso que quando a gente vibra, a gente está em sincronicidade, está vibrando em alto nível de vibração, entusiasmo, sentindo amor, aquela coisa maravilhosa de vibração universal. Você começa a ver mágicas acontecendo na sua frente. A sincronicidade traz as coisas. Você fala, puxa vida, eu nem estava pensando nisso, apareceu na minha frente. Né? Então parece que o mundo se torna mágico, as coisas vão aparecer na sua mão, porque você vai acessando realidades paralelas, onde aquela informação existe. É você que se muda para a realidade. Por isso que eu sempre falo, não é o mago que faz mágica. O mago se muda para uma realidade onde a mágica já existe. A gente não faz nada vir de lá para cá. Nós é que nos mudamos para lá, onde aquela verdade, aquela realidade já existe. E através de qual mecanismo a gente muda para lá? Eu vou pegar você com as 3 normas, né? Como é que a gente muda para lá? Através do número 3. O sagrado número 3. Por que esse número 3 era tão importante para o Nikola Tesla? Por que a Trindade é assim tão importante para a igreja? Que raios é a Trindade nessa terceira dimensão de espaço, quarta de tempo, onde nós vivemos? Tudo, absolutamente tudo que nós vemos na terceira dimensão de espaço, quarta de tempo, é obtido por um espelhamento, é um reflexo de mim no outro, o outro em mim, gerado por uma colisão de 2 universos que não se veem. Eles não se veem. Ao colidirem, eles não estão se vendo e vão continuar não se vendo. Eles vão gerar uma terceira versão. Então, 1 mais o 2 colidem, geram cegamente uma terceira versão. Essa terceira versão, que para cada um dos dois espelha a si mesmo, sua própria versão e imagem daquele como qual político. É a realidade que você vê na terceira dimensão de espaço, quarto de tempo. Você nunca está vendo uma realidade exatamente da forma como ela poderia ser naquele universo que você colidiu. Você só vê a sua versão. Então, é o vesicapiscis, onde você tem 2 universos colidindo e você tem um centro, uma bexiga de peixe, né? No centro desses 2 círculos que se colidem tem um ponto de união, que é a vesicapiscis. Então, 1 mais o 1, eu vejo através do 3. 1 mais 1 é 3, não é 2, porque eu só vejo a minha versão. Por exemplo, você, meu amigo Antônio Fajani, que a gente está sempre falando, eu não estou vendo você. Não é você que eu estou vendo. Eu estou vendo a minha versão de Antônio Farjan. E Antônio Farjan não está vendo a Maria Pereira. Antônio Farjan está vendo a sua versão de Maria Pereira. Você está vendo 3 em mim. E eu estou vendo 3 em você. Por isso que a gente tem que dizer que a gente tem que assumir a responsabilidade por tudo aquilo que nós vemos e manifestamos. Porque tudo que é manifesto é através da energia do 3, do padrão do terceiro, que é minha imagem e semelhança na colisão de alguma coisa, que é a visão das normas.
Mas, Maria, isso dá um programa inteiro, né? Que seria muito legal a gente fazer, a gente pode bater esse papo, né? Pois é. Mas isso que você está trazendo me lembra a frase do famoso físico, eu não me lembro se foi o Heisenberg, mas ele é o principal suspeito, mas se não for ele, as pessoas me perdoem. Mas ele disse assim, não existem fatos, só existem interpretações. E todas as interpretações são feitas por um ângulo do número 3. O sagrado 3 está em tudo. Tá, e é importante, agora dando outro pitaco da sabedoria que nós perdemos, né? Nos últimos 3.000 anos, essa trindade que atormentou Santo Agostinho, como é que um pode ser três, né? Ela não se gera pela multiplicação, ela se gera pela divisão. São apenas instâncias do divino, meu Deus do céu. Não sei por que esse cara sofreu tanto com essa história, né? São divisões funcionais do divino. O divino enquanto cria, o divino enquanto conserva, o divino enquanto destrói. Só, não estamos falando de 3 pessoas, 3 criaturas que discutem antes de tomar uma providência, mas sim de 3 instâncias subjetivas que dominam a nossa realidade subjetiva e objetiva. Só. Sempre em imagem e semelhança e no espelhamento. A gente não pode esquecer disso. É sempre espelhando alguma coisa que cria algo. Por Perfeito. isso que Deus faz o seu filho e traz o seu filho à Terra. Ele faz um espelhamento dele. Sim. E as antigas religiões, inclusive eu vou falar até dos gnósticos, que não são tão antigos, né, falam da criação através de um poder criador, que na verdade ele é mais feminino do que outra coisa, que olha a sua própria imagem sobre as águas do caos. E a representação mais bonita disso, sabe qual que eu acho? É a da Vênus, Afrodite, mas aí a Vênus Urânia, a Vênus criadora, né? A Vênus se olhando no espelho, que todo mundo acha que ela se olha por vaidade, né? Mas a divindade tem que se olhar no espelho para se fazer funcional, para poder manipular aquilo que é denso, cujo material é trazido pelo caos primordial, para ele poder configurar o universo. Não é um gesto de vaidade de uma moça loira de boa aparência. Eles estão revelando com essa imagem do espelho como a criação se dá. Exato. E a criação se dá através de uma morte, aspas, para uma nova criação, que é a ideia do Ragnarok na mitologia nórdica, que é o crepúsculo dos deuses. Então, na física quântica se fala, o universo está congelando. E o Ragnarok traz a morte de Odin, a morte de Thor e toda a turma de Asgard. Os deuses Aesírios, eles morrem congelados, né? Porque o universo se congela. Mas isso não é a morte, é o renascimento, porque na teoria da física mais moderna, o Big Bang ocorreu quando a temperatura supercrítica ela acontece. E quando o supercongelamento ocorre, é que ocorre o grande crash e a explosão fundamental. Para quê? Para que daquela explosão surja uma nova bolha, surja uma nova circunferência, surja uma nova realidade, uma nova vida. Então nunca é a morte, sim o renascimento. O renascimento de universos se dá sempre por uma explosão, através de um processo de congelamento. Então, a mitologia nórdica sabe, ela sabia o que ela estava falando. Todas elas sabiam, viu, Maria? E você sabe que essa metáfora linda que você fez do espelho, né, do espelhamento, eu vou aproveitar para dar mais um pitaco da sabedoria antiga, que é o seguinte, as coisas para poderem ganhar a dimensão do observável, elas têm que ser duais. Sim. Então, você tem que criar algo e um contra algo, vamos dizer assim, que a gente pode aqui, para simplificar, traduzir como sujeito e observador, né? E para você atingir a verdade original, você tem que voltar a ser um. Daí a origem da palavra consciência. Muito bem. Ser consciente é juntar duas coisas que estão separadas. Daí esse prefixo cum, que é com em português. Não basta ter ciência, temos que ter consciência no sentido de nos reunirmos ao objeto observado. Quando você apreende a realidade, se deixa absorver por ela, é quando vocês não são mais dois,
é quando nós somos um. Fala do religare, então, aí. Porque, Do religare? Porque você vai me dar a chance para falar da antacarana. Vai lá, fala religare. Do religare, não. A palavra latina é uma das significações que dão para a palavra religião, né, que é de religar o homem com Deus, mas eu suspeito que ela tem um outro significado que é melhor eu não falar aqui, porque ainda está sob especulação, mas o fato é que toda sabedoria envolve se reconectar a algo que foi perdido. Sempre, sempre, sempre. E não se trata de como muita gente pensa, né? Eu vou ser iluminado, eu vou possuir todo o conhecimento, eu vou descobrir a chave do rei Salomão, a chave do não sei quem que está debaixo da terra, eu vou falar com não sei quem para possuir essa verdade. O cara está no caminho errado. Ele tem que ser possuído por ela. Perfeito. Exatamente. Então entra aí nessa história do religare aí, que agora eu fiquei curioso. No final, a gente já até estourou o tempo aqui para variar. Claro, como a gente previu, né? A gente sabia que não ia seguir o tempo do programa, ia estourar, porque nós fazemos... Quanto tempo tem já? Já tem 1h07, e nós fazemos isso lá na Tule Brasil. Pessoal, eu e o Fajane, nós estamos sempre fazendo discussões proativas desse gênero na Tule Brasil, e a coisa dura a tarde inteira, às vezes vai noite adentro, nós e com outras pessoas, porque como bons pesquisadores e cientistas que somos, gostamos de discutir proativamente. Então, voltando para esse assunto do realidade, o que está acontecendo agora? O que os esotéricos falam? Os esotéricos dizem que nós estamos religando com a mente, como você acabou de dizer, universal, através de tecendo a teia de um novo destino, que é um destino mais conectado, e eles falam da antacarana, que é esse tecido que está se religando. Mas a antacarana pode ser entendida também como os fios de luz que conectam a dimensões inferiores. Não deixa de ser a Bifrost, né? A ponte que leva a Asgard, Midgard, onde estamos nós, a Terra, para Asgard, que é o reino dos céus, né? Dos Aesíris. Então, o que o homem está fazendo agora é readquirindo essa religação com a consciência divina. E se ele não for afetado, como estão tentando o tempo todo, pelo medo, pela angústia, pela falta de saber que isso é possível, se ele não for afetado pelo tanto que tentam atrapalhar-nos, nós vamos retornar ao estado de Aesíris. Nós nos tornaremos deuses novamente. Nós nos tornaremos o super-homem, aqueles seres capazes de transformar a sua realidade e impedir que o mal se manifeste, sabendo que tem um grande destino na nossa mão. E para isso, nós temos que ser seres mais puros de coração, seres que se importam com os outros, religar-se aos outros. Vamos nos religar horizontalmente primeiro a toda a Terra, as pessoas da Terra, e juntos, criando essa rede horizontal, é que nós vamos levantar nossas luzes, como Harry Potter e suas varinhas para o céu, né? Religando as nossas luzes com o céu, com os Aesíris, para que a gente tenha novamente a consciência divina e manifeste uma nova realidade, que por ressonância passemos essa nova virgem, uma nova realidade, essa runa adquire uma cara de uma nova terra, uma terra melhor que a gente pode habitar. E com certeza muitos passarão para ela, aqueles que já estão determinados a fazer isso com grande esforço. Eles vão chegar lá. E eu espero que eu e você, Fajane, estejamos juntos. Né? Para mim, eu fico contente de entrar em último lugar, já está bom. Agora, Maria, você acha que dá para falar da questão simbólica das normas agora? Ou você acha que já é muito tempo, que as pessoas podem estar assim, enjoadas de nós, querendo que a gente cale a boca? Eu não tenho a menor ideia. Fala em 5 minutinhos aí, só para encerrar o programa, porque o pessoal pode estar dormindo e tal. Então, rapidinho, 5 minutinhos, dá uma visão da simbologia, e aí a gente encerra. Vai lá. Pois bem, eu vou fazer aqui que nem o antigo Enéas lá, vou fazer rapidinho. Eu falei que as normas não estão subordinadas a ninguém, né? E na mitologia germânica, ela segue a determinação de uma força superior impessoal chamada Orlog, né? Orlog inicialmente significa acima da lei, além da lei.
E os deuses estavam abaixo disso. No judeu-cristianismo se criou um Deus com uma potência, né, hipertrofiada, né? Os antigos sabiam que os próprios deuses e mesmo o Deus único dos quais os deuses eram apenas refrações, como as cores que saem de um cristal diante da luz. Eles sabiam que Deus era um só, mas eles sabiam que Deus estava abaixo de uma lei que era superior a tudo. E é isso que a mitologia nórdica chama de Orlog. Agora, entra aí algumas curiosidades que eu quero falar para vocês, né? Que a noção do tempo como uma linha, ela é uma exceção e não a regra. Nós estamos acostumados, nós somos condicionados a pensar no tempo como uma linha, mas não é assim que nenhuma cultura, exceto as culturas semíticas, viam. Para as demais culturas do mundo, né, porque essa visão linear do tempo, aliás, quase me esqueço, ela foi aprendida pelos judeus com os zoroastristas, tá? Isso na época do cativeiro na Babilônia, quando os persas dominaram a Babilônia através do Ciro, eles entraram em contato com essa visão linear. Deus criou o mundo no passado, agora ele tem planos para todos nós e no final vai ter um rebu, que vai ser o final. Essa visão linear é exclusiva do Oriente Médio. No resto do mundo, o tempo é circular, só que por trás desse círculo tem um mistério, tá? Mas agora só vou poder falar disso como um círculo nesse momento. Na visão indo-europeia, por exemplo, na visão indígena, na visão esquimó, na visão dos aborígenes, o tempo é circular. Sim. E nada pode acontecer neste mundo que não seja uma refração de um arquétipo. Nós estamos o tempo todo imitando os deuses. E sabe qual é a diferença entre o maldito e o bem-aventurado? É aquele que, quando imita Deus, ele está sabendo o que ele está fazendo. É só essa a diferença. Tá? Então, é um tipo de moral, né? Um tipo de percepção do destino, da realidade, muito diferente da que a gente está acostumado. Tá? E a noção do destino como uma roda que gira, eu diria que daria espaço para um programa totalmente separado, né? Mas o importante é o seguinte, aqui nesse momento, né? Que o destino visto como uma teia e as deusas que presidem a esse destino são sempre tecedeiras, tá? Vou dar uns exemplos aqui. Penélope, né? Que naquela obra do Homero, a Odisseia é apresentada como uma princesa. Ela é uma antiga divindade lunar e ela é uma tecelã. Assim como é Hera, assim como é Cibele, assim como a própria Rebeca, mulher de Isaac na Bíblia, cujo nome vem de ligar, unir, né? Essas divindades tecelãs, elas foram absorvidas pela igreja por sincretismo, na imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, tá? Eles fizeram isso daí. Eles não sabem exatamente para que ela serve, mas o fato é que ficou uma deusa lá com os nós na mão, né? E o pessoal costuma rezar para desatar os nós da vida, arrumar um emprego e tal. Mas o significado disso é urdir o destino. Essa palavra urd vem de tecer o destino. Então, eles têm que pegar a runa 25ª, né? A runa branca, a urd ou a vird, para poder ter um novo destino na mão. Então, aí é que está. Então, essa runa que você falou que é oculta, que eu chamei do aro invisível da roda, né? É em torno da qual os outros raios da roda giram, que no caso aí são descritos como 24, e entre os hindus são 30 raios. Ela está no centro e girando eternamente, porque aquilo que a gente vive hoje não é o presente, mas é um eterno devir. Você não pode falar de um presente congelado, né? Se você falar agora, esse agora já passou. Quando eu falei agora, já não é mais. Que horas são agora, né? Tem o agora em constante transformação no que está para se vir, mas ele está no agora que está para vir. E é por isso que o Heráclito, não é aquele bom
e velho filósofo pré-socrático disse essa frase preciosa, né? É impossível se banhar duas vezes no mesmo rio. É exato, porque você está sempre um novo ser a cada momento presente. Então, eu gostaria de encerrar minha participação, e depois você a sua aí, com uma homenagem ao feminino, com um verso do Lao Tse sobre a importância do espaço vazio, porque hoje nós vivemos a época que se valoriza as coisas, né? E os taoístas valorizam o espaço entre as coisas. E o verso dele é o seguinte: 30 raios se unem no eixo da roda. Hoje a gente viu que poderia ser a URSS, né? É a abertura central que torna a roda útil. A argila também é modelada e transformada em vaso, e é o seu espaço interior que a torna útil. Que torna útil o vaso, né? Janelas e portas são abertas no quarto, mas são as aberturas que tornam o quarto útil. Logo, o proveito surge daquilo que existe, mas a utilidade é do que não existe. Perfeito. Perfeito, meu caro amigo. Vamos então, encerrando aqui. Vamos encerrando, eles comecem a vaiar a gente, ainda bem que a gente não pode ouvir isso. Tá bom, então, se despede aí, Maria, por nós. Dá os seus contatos, por favor, para você, onde o pessoal pode entrar em contato com você, encontrar seus livros. Sim, no Facebook eu tenho uma página que é Antônio Farjani, _autor. Eu adoraria que as pessoas entrassem lá e curtissem a página para receber os meus posts, que são bastante textos, e você também tem divulgado muito, no que eu sou muito grato por esses textos, imagens, uma série de dicas, né? E quanto a meus livros, fora o Mistérios da Lua é da editora Emos, né? Tem que ser procurado, se vocês procurarem na internet, vocês acham facilmente para comprar. Os outros meus livros todos estão na Amazon, inclusive a versão em inglês do Mistérios da Lua, tá? E, então é isso. Agora no Facebook, Antônio Farjani, autor, eu adoraria a visita de vocês, e aliás, uma coisa que eu sinto falta assim, de comentários, que comentem, né? Que comentem aqueles posts que estão lá, tá? E você, Maria, conta, como é que dá para te achar? Eu e o Farjani temos essa peculiaridade. Adoramos discutir temas proativos com pessoas proativas que não concordam, não precisa concordar, mas que proativamente querem chegar a novas conclusões que nós estamos procurando. Por isso que o nosso slogan aqui é onde discussões proativas levam a infinitas possibilidades. E são essas virdes de possibilidades da 25ª runa que nos agradam e interessam. Então, aqueles que quiserem entrar em contato comigo, já estão acostumados, algumas pessoas que vêm seguindo as nossas publicações, no Facebook /O Sol Negro Livro ou www.osolnegro.com.br. Obrigada aos bravos e corajosos que chegaram até o final do programa, e nos aguardem que na próxima quinta-feira nós vamos vir com mais novidades, mais discussões proativas, chegando a novas possibilidades, ideias e conclusões. Um abraço para vocês todos. Um abraço aos nossos companheiros de copo, né? No nosso simpósio. Copa Pinhões.